Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços, que defende menos impostos e mais empregos. Hoje nós temos a satisfação de receber o Sérgio Luiz Leite, que é conhecido como Serginho, da Força Sindical, que é um expoente do setor sindical brasileiro. É, inclusive, membro do CODEFAT, meu parceiro lá no Conselho, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o sistema sindical brasileiro e algumas questões hoje que estão no dia das negociações, inclusive, entre governo e centrais sindicais. Boa noite, Serginho. Prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite, Luigi. Prazer imenso estar aqui nesse programa, o programa Combate, da Confederação Nacional de Serviços. E estamos aqui à disposição para falar um pouquinho desse mundo sindical, mundo do trabalho e, lógico, da sociedade brasileira. Serginho, eu posso chamar Serginho porque claro. Você é conhecido no meio sindical como Serginho. Claro. O sistema sindical brasileiro, ele é quase que praticamente único no mundo. É um dos poucos sistemas que tem um processo sindical bem organizado, um processo também de remuneração dos sindicatos, as verbas que são distribuídas entre sindicatos, federações, confederações centrais. Conta um pouco no meio sindical dos empregados, que praticamente se rebate ao meio patronal, como é que funciona esse processo sindical? Como é que se criam sindicatos, federações, confederações e até centrais sindicais? Bom, Luigi, nós temos que até fazer um resgate um pouquinho da história. Antes, digamos assim, vamos para não ir muito longe, antes de 1988 e depois de 1988, que é a famosa Constituição, Assembleia Constituinte que nós tivemos naquele ano, que deu e consagrou a liberdade e a autonomia sindical. Então, antes de 88, aí incluindo-se a época da ditadura militar, desde 1945 ou até antes disso, os sindicatos, para serem constituídos, eles tinham que pedir uma autorização do Estado, através do Ministério do Trabalho, formava-se uma associação de trabalhadores. Essa associação de trabalhadores era altamente fiscalizada pelo Estado, inclusive número de sócios, processo eleitoral, enfim, era um processo altamente autoritário sobre os sindicatos. O sindicato era quase que uma autarquia do governo. Quase que uma autarquia do governo e, logicamente... Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, E, logicamente, como fez parte também da história, no golpe militar de 64, o movimento sindical houve intervenção em todo o movimento sindical. Tá? Então, assumiu, digamos assim, representantes indicados pelo Estado, assumindo muitos dos sindicatos brasileiros, federações, confederações, e vivemos aí um período aí muito difícil no movimento sindical, que logo, infelizmente, em 88, até um pouco antes disso, veio a Constituição consagrando a liberdade e a autonomia sindical. E daí para frente, começou a organizar um pouco melhor, e mais desde já dos anos 80, começaram a se organizar centrais sindicais, que eram, de certa forma, intercategorias. Porque antes você tinha lá uma confederação da indústria de trabalhadores, uma confederação do comércio de trabalhadores, uma confederação do transporte de trabalhadores, aí vinham as federações específicas do setor industrial, e aí se dividia em categorias, metalúrgica, química, têxtil, vestuário, enfim, construção civil, a do comércio também se dividiu. E as centrais sindicais, até então, elas existiam, mas não tinham personalidade reconhecida sindicalmente na Constituição de 88. Era uma espécie de associações. Uma ONG, uma associação. E foi uma grande luta das centrais sindicais,
não muito distante, foi há 3 anos atrás, que nós conseguimos, através de uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, o reconhecimento das centrais sindicais, sem dispensar ou desprezar o sistema atual confederativo, tá? Que muitos diziam e criticavam as centrais sindicais, que aqueles dirigentes mais conservadores, que quando regulamentasse as centrais sindicais, as federações e confederações perderiam o seu papel sindical. E esse processo foi o inverso. Com as centrais sindicais, o papel das federações e das confederações se fortaleceram naqueles assuntos específicos daquela categoria do Estado ou do Brasil. Tá? E as centrais sindicais, logicamente, assumiram um grande papel na sociedade brasileira, que é discutir as questões macro, de interesse geral dos trabalhadores, como, por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda, o salário mínimo, as aposentadorias, enfim, a terceirização, quer dizer, é uma infinidade de assuntos que são comuns da relação de trabalho, da relação até de capital e trabalho. Quantas centrais sindicais se formaram com essa reorganização das confederações e federações? Olha, hoje, reconhecidas, porque quando foram regulamentadas as centrais sindicais, ela tem que obedecer critérios também. Não é simplesmente, vou fazer uma central sindical, juntar 2 ou 3 entidades, federações e confederações, e fazer uma central sindical. Não, ela tem que ter critérios. E os critérios é que ela tem que ter representação de um certo número de estados e uma representação de sindicatos que tenham sindicalizados, e de diversas... Todos os sindicatos têm que estar registrados no Ministério do Trabalho. Todos registrados. Com base sindical, com carteira sindical, com carta sindical, com reconhecimento do Ministério do Trabalho, as federações, confederações. Então as centrais sindicais tiveram que passar também por essa prova. É um critério que foi discutido entre nós lá. E nesse processo, se estiveram aptas a receber a autorização já é da época passada, receber a carta sindical, foram 6 centrais sindicais. A Força Sindical, a CUT, a UGT, CTB, CGTB e CTB. São as 6 centrais hoje reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, que é a palavra que está lá na lei que autorizou, e essas centrais sindicais puderam, com esse processo, com esse reconhecimento, fazer parte do rateio do imposto sindical, que até então era dividido entre sindicato, federação, confederação e Ministério do Trabalho. Hoje, o sindicato fica com 60% da contribuição sindical, as federações 15%, as confederações 5%, o Ministério do Trabalho, aí que vem a divisão. O Ministério do Trabalho tem direito até 20% da contribuição sindical. Porém, se o sindicato lá de base for filiado a uma central, 10% desse recurso vai para a central sindical e o Ministério do Trabalho fica com 10%. Se o sindicato não declarar filiação a nenhuma central, porque é a liberdade sindical que ele tem, os 20% prevalecem com o Ministério do Trabalho. Com o Ministério. Então, esse foi a estrutura sindical hoje é essa. E nós temos observado e até comparado um pouco com outros países, até, lógico, com as devidas proporções e diferenças culturais, tem funcionado bem a estrutura sindical brasileira. Além do aspecto, vamos dizer, formal, aspecto de defesa de alguns bandeiras que vocês têm, evidentemente, cada sindicato, cada federação e cada centrais sindicais tem algumas bandeiras defendendo. Quais são os serviços que esses sindicatos prestam aos seus associados, aos seus sindicalizados? Mais importantes, claro que não precisa dizer todos, mas pelo menos os mais importantes. Bom, nós saímos, antes de 88, com um movimento sindical extremamente assistencialista, tá? Isso é notório. Era um movimento sindical que tinha como prioridades
assistência médica, odontológica, colônia de férias, lazer, e, de certa forma, a luta sindical, não que ela ficou em segundo plano, mas ela concorria, de certa forma, com o assistencialismo do sindicato. Hoje, o movimento sindical, ele tem como atividade principal a luta sindical, então, ou da categoria, ou lá na empresa, lá na base, do dia a dia, de resolver e representar os trabalhadores nos mais diversos problemas do dia a dia que possam ter, ou, não se tratando de problemas, mas nos avanços que se buscam na relação capital e trabalho, mas manteve ainda um processo de assistencialismo, até que é um processo natural que acaba suprindo, de certa forma, uma parte de deficiência do Estado. Então, o trabalhador hoje, na sua grande parte, tem ou uma federação, uma confederação, porque a gente se reúne em grupos também de categorias, uma colônia de férias, que ele possa usufruir de lazer no dia a dia ou no final de semana com sua família. Boa parte dos sindicatos mantém ainda uma estrutura de assistência odontológica, de assistência médica. A grande maioria dos sindicatos oferecem advocacia, principalmente trabalhista especializada para os seus associados. Enfim, eu acho que esse é um pouco, de forma geral, a assistência que o sindicato dá diretamente para os seus associados. Mas, volto a repetir, ganhou muito peso, muita força, o papel, vamos dizer, de representação do sindicato perante a categoria desses diversos assuntos que eu falei, que aí vai desde uma reivindicação salarial até uma discussão de você ter melhores condições de trabalho, condições seguras de trabalho, defender a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, combater a desigualdade, a discriminação racial. Então, o assunto do movimento sindical hoje é amplo, além, lógico, do nosso papel de forma geral de representação na sociedade. O movimento sindical hoje é muito chamado para participar de conselhos, tanto do Fundo de Garantia, da Previdência, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, Conselho Nacional de Saúde, da Juventude, enfim, para a gente contribuir com o Estado, de forma tripartite, com os empresários, enfim, com a sociedade civil organizada, com políticas públicas. Quer dizer, vocês têm programas, você se defende teses e quando for solicitada para se manifestar, vocês têm se manifestado sempre em relação a algumas teses que estão sendo discutidas, inclusive recentemente no governo, ou em qualquer outro governo. Dentro da prestação de serviço, Serginho, como é que você vê o problema? Hoje nós estamos, toda vez que a gente abre os jornais, está faltando, diz que estamos quase que em pleno emprego, mas que tem falta de mão de obra qualificada para determinados setores, está faltando gente, tem vagas, mas não tem gente qualificada para isso. Como é que qual é o tratamento que vocês fazem para requalificar a mão de obra e no que está faltando hoje para a gente poder fazer alguma coisa melhor? Que eu acho que o programa de qualificação profissional tem que estar na mesa de negociação e na mesa econômica ou na mesa de desenvolvimento do país hoje, né? Luiz, você tocou num ponto muito importante que nós temos debatido muito isso no CODEFAT, no Conselho, e é uma questão assim que nós temos percebido. Eu faço até questão, trouxe até um levantamento aqui que nós fizemos, até para comparar um pouquinho. Então nós tínhamos, só para ter uma ideia, em 97, 5,3% dos recursos do FAT, eles eram destinados à qualificação profissional. Tá? E nesse período, nesse ano, foram gerados, ou não foram gerados, foram fechados 35.735 postos de trabalho. Mas era investido 5,3% do orçamento do FAT na qualificação. O ano passado, então eu vou colocar 2009, porque o ano passado ainda os dados ainda estão sendo computados, foram investidos 0,6% do recurso do FAT, só que em contrapartida foram gerados 995 mil novos empregos. Então, esse descompasso
entre investimentos em qualificação, isso eu só estou falando do Mas é CODEFAT. culpa do orçamento do FAT, isso aí? Não, isso é culpa de falta de política de governo. O orçamento do FAT foi aprovado com de poder qualificar cerca de 1 milhão de pessoas. Exatamente. Então, isso é falta de programa de governo de enxergar a importância da qualificação profissional. Nós, do FAT, nós aprovamos internamente no FAT que nós tínhamos que gastar pelo menos 1,2 bilhões de reais em qualificação para atender essa demanda de geração de emprego. Novos empregos. Novos empregos. E nós tivemos esse orçamento cortado para 1/5 ou 1/6 disso. É verdade. Menos de 200 milhões, fora ainda os 20% de desvinculação da receita da União, a DRU. Então, enquanto nós não sistematizarmos essa conta, não só no FAT, acho que nós estamos utilizando, que aqui nós temos acesso direto a esses números, mas enquanto nós não estabelecermos uma política, eu já ouvi aí o ministro falando de PAC com Q, né? Programa de Aceleração da Qualificação. Aliás, foi uma sugestão que nós demos na reunião que nós fizemos, um seminário que nós fizemos lá do CODEFAT para melhorar a qualificação, criar um PAC com Q, né? Um PAC que com o Q. ministro Lúpia Ele adotou isso. E falou, então nós precisamos encontrar formas objetivas, e para nós formas objetivas primeiro, ter disponibilidade do recurso, que o Ministério do Planejamento, Fazenda, enfim, e o Tesouro Nacional enxergue como importante a qualificação profissional. E aí eu vou dar falar um pouco de um dado importante. Qualificando trabalhadores, a tendência de nós diminuirmos a rotatividade de mão de obra é muito grande. Para gerar 2,5 milhões de emprego em 2010, nós precisamos girar quase 18 milhões de trabalhadores admitidos e 15,5 milhões demitidos. Claro. Então, quer dizer, a rotatividade é muito grande, que tem o fator de empregado que está saindo para ganhar mais, tem o fator da facilidade da dispensa e tem o fator da falta de qualificação profissional. Então, olha, se nós gastamos 20 bilhões de reais em 2010 para qualificar, eu fiz uma continha, Luiz, muito rápida, se nós diminuíssemos 10% dessa rotatividade de mão de obra que geraria o seguro-desemprego, teria 2 bilhões. O custo do seguro-desemprego. Geraria um recurso adicional de 2 bilhões de reais para investir daria em qualificação. pelo menos qualificar uns 2 milhões de trabalhadores. 2 milhões de trabalhadores. E, logicamente, que aí cabe a nós lá no Conselho e lutar dentro do Conselho junto ao governo, que nós precisamos falar de qualificação e qualificação de qualidade. E qualificação de qualidade significa pagar bem professor, ter uma possibilidade de facilidade do aluno do local do trabalho para o local, ou aquele que está desempregado, a facilidade dele chegar no curso de qualificação, uma ampliação aí de parcerias com estados e municípios, tá? Com o movimento sindical empresarial, com o movimento sindical de trabalhadores. Eu acho que esse esforço concentrado, certamente nós teremos resultado. Com os conteúdos dos cursos a ser ministrados, ser um conteúdo recheado de informações e complexidade para poder criar realmente um profissional uniforme em todo o Brasil, para que quando se cria um pedreiro, certificação, né? Com todo, que seja pedreiro aqui, ou no Piauí, ou no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não criar cursos que não sejam bem qualificadas pessoas. Exatamente. Acho que esse, Luiz, é o nosso desafio, não só nosso, mas o desafio do Brasil. Né? Nós estamos vendo aí, todo dia nos jornais, a construção civil está tendo que importar engenheiros, a construção civil está buscando novas formas tecnológicas para poder suprir a falta de mão de obra. Não que ela não fosse fazer isso, mas talvez não nessa velocidade. Está pressando a velocidade do avanço tecnológico na construção civil por falta de mão de obra. Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos acertar esse compasso. Inclusive, Sérgio, seria interessante, porque tem alguns recursos, um pouco aqui, um pouco ali, dispersos, né, que cada setor, cada ministério, cada entidade usa para esse tipo de qualificação. Quem sabe com o PAC, com o Q,
unificar esses esforços e esses recursos serem canalizados para um projeto realmente nacional de qualificação profissional. Inclusive, Luiz, eu tive uma reunião com o Diese, um órgão respeitado, tanto pela sociedade, pelo movimento sindical, enfim, pela sociedade brasileira. O Diese coordena um grupo de trabalho junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que está justamente buscando identificar todas as ações de qualificação existentes no Brasil, principalmente nessa qualificação profissional. Ele está trabalhando nisso para buscar, olha, aqui no Ministério do Turismo, da Saúde, do Desenvolvimento, enfim, buscar esses investimentos, onde estão, para que a gente possa transformar a qualificação, não uma questão, a qualificação das centrais sindicais, ou do governo, ou do Ministério do Trabalho, ou dos trabalhadores. Não. É um plano nacional. A qualificação para o Brasil. Eu acho que essa ideia do PAC da qualificação com que, eu acho que ele é bem-vindo nesse momento e que seja um projeto duradouro. Serginho, eu queria te dizer o seguinte, que eu acho que estamos no caminho certo, eu acho que o governo está quer viabilizar esse projeto. Eu fui convidado pelo ministro Mantega, na última reunião que teve, na primeira reunião desse ano, do Grupo de Ação de Competitividade do Governo, para apresentar um projeto que a gente tem, um estudo feito pela CNS, no sentido de diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento, desonerando o trabalho como um todo. E nesse dia que nós fizemos a apresentação do nosso projeto, foi falado muito também em qualificação profissional. O ministro Mantega falou claramente que precisamos de fazer um trabalho nessa área. Então, eu acho que parece que a coisa está focada e está dentro de um projeto da própria, inclusive daquilo que a presidente Dilma falou durante a sua ação de buscar a presidência da República. Um dos projetos era a qualificação, a educação, em primeiro lugar. É um dos pontos chaves dela. Uhum. Dentro desse processo, dessa apresentação que nós fizemos sobre a desoneração da folha de pagamento, Serginho, é o seguinte, nós temos uma proposta de retirar os encargos sociais sobre folha patronal, sobre folha de pagamento, para substituir sobre uma monetação financeira. Não é criar um novo imposto, porque muita gente fala, não, esse plano quer criar um novo imposto. Não é criar um novo imposto, é substituir imposto pelo outro. Nós temos um imposto chamado INSS, que pode ser também chamado de INSS sobre monetação financeira, não tem problema nenhum. Uhum. Mas é mudar a base tributária, tirar da folha e colocar sobre uma monetação financeira. Arrecadando a mesma coisa, não é aumentando e nem diminuindo, arrecadando a mesma coisa que hoje está sendo arrecadada sobre folha de pagamento. Esse projeto traria alguns benefícios importantes, né? Primeiro, se esse imposto seria praticamente insonegável e não teria inadimplência nesse imposto, né? Era totalmente seguro que a Previdência vai receber esse imposto, vai recolher esse imposto. Segundo, traria alguns benefícios diretos, né, macroeconômicos. Por exemplo, se nós usarmos eu tenho algumas simulações que a gente fez aqui, desse processo, se a gente tirar, por exemplo, algumas substituir esse imposto, nós teríamos um aumento do PIB de cerca de 1,2%. Né? O emprego também por volta disso, de 1,2%. A inflação diminuiria cerca de 0,06%, 0,07%. E a demanda também aumentaria. Simplesmente mudando a base tributária com uma alíquota que nós estamos sugerindo de 0,8% de movimentação financeira. Para arrecadar, isso dados baseados em 2008, arrecadar mais ou menos os mesmos 90 bilhões que estariam sendo arrecadados lá. Uhum. Uma outra questão que nós estamos propondo, e que normalmente as centrais sindicais me questionaram quando apresentei para algumas essa nossa proposta, de que não, mas isso aqui você quer que nós paguemos a conta, né? Porque o funcionário, quando vai receber o dinheiro no banco, ele vai ter que recolher esse imposto. A nossa proposta é que nós aumentamos
sobre o total do rendimento dele, o 0,8, que quando ele for na boca do caixa, quando ele for retirar o dinheiro do banco, ele receba o líquido e não receba, não pague esse imposto, essa contribuição. Essa contribuição seria paga pelo patronato. Como é que você vê essa alternativa para aumentar, inclusive, a empregabilidade, aumentar o PIB, diminuir a inflação e fazer com que haja uma melhor distribuição desses recursos pela sociedade? Bom, Luigi, questão vamos falar assim, da previdência, da formalização do emprego, desoneração da folha. Nós já tivemos há 2 anos atrás, essa discussão, mas ela acho que já é uma década já, né? Nós estamos com esse projeto desde 2000, o estudo feito pela Getúlio Vargas é do ano 2000. Do ano 2000, então um pouco mais de uma década, né? Já discutindo. E nós entendemos importante você facilitar a geração de empregos, tá? A formalização de empregos. O que nós discutimos? No Fórum Nacional da Previdência, nós verificamos o seguinte: bom, precisa diminuir a carga tributária, mas precisa-se ter recursos para custear a Seguridade Social, a Previdência Social, para os aposentados e pensionistas. Acho que isso tem que fechar essa conta. Tem que fechar essa conta. Bom, o que nós pensamos? Olha, vamos deixar uma parte da contribuição previdenciária na folha e a outra parte ir para o faturamento. Então, uma coisa eu queria, assim, resumindo, nós já temos em comum mudar a base tributária da Previdência. Por quê? Quem tem mão de obra intensiva paga muita Previdência, e quem tem mão de obra que não é intensiva, mas que tem um faturamento ou tem uma movimentação financeira, eu já estou admitindo isso, uma movimentação financeira muito grande, ele poderia contribuir mais com a Previdência, com a Seguridade Social brasileira. Então, eu acho que Aliás, um artigo 195, que é a minha proposta, diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta. Quer dizer, o próprio artigo da Constituição determina isso, que não é só um setor A ou setor B que vai pagar, é toda a sociedade. Então, temos aí, digamos assim, já um princípio de consenso no sentido assim, olha, não adianta a gente pensar em qualquer forma de desoneração da folha se nós não pensarmos no custeio da Previdência Social. E uma das formas é mudando a base de cálculo, a base tributária da Previdência. Eu acho que isso merece ser aprofundado. Por quê? Essa proposta que circulou tanto há 2 anos ou 3 anos atrás, de reduzir a Previdência, se não me falha a memória, de 20% para 14%, abaixando 6 pontos percentuais, dá em torno de 9,7 bilhões desses 90 bi por ano, 9,7 bilhões por ano a menos. Nós que comemoramos semana passada que o déficit da Previdência, ele reduziu 5,4% a menos. Tá? Conseguimos diminuir graças a esses 2,5 milhões de pessoas a mais contribuindo para a Previdência. Então, a pergunta básica, olha, onde nós vamos colocar os 9,7 bilhões para... Da onde virão isso? Da onde virá esse dinheiro? De algum lugar tem que vir, tá? E ainda mais nesse momento que a gente discute aí aumento para os aposentados, reajuste do salário mínimo, que aí vem, logicamente, o fator previdência social e pagamento de aposentados e pensionistas. Então, nós nos preocupamos. Mas, em nenhum momento a gente tem que falar, não, somos contra desonerar a folha de pagamento. Eu acho que é uma das reformas tributárias que o Brasil tem que passar, e certamente a gente traz mais gente para a formalidade e gera mais empregos, e eu tenho certeza que o resultado lá no final vai ser muito positivo. Serginho, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. A meia hora passa rápido. Nós tínhamos aqui, poderia passar pelo menos mais 1 hora conversando sobre esse assunto. Quero, na primeira oportunidade, convidá-lo para estar na Força Sindical para fazermos um debate conjunto sobre isso. Irei com muito gosto. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira.
Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.